O tema desse debate será as mudanças de comportamento do consumidor e do mercado pet e seus impactos sobre a atuação do profissional médico veterinário de pequenos animais. Queria, então, a partir de agora, convidar para que viesse ao palco, por favor, vou pedir uma salva de palmas, o diretor executivo Sindan. Eu convido o Dr. Milson Pereira, por favor, que venha ao palco. Queria convidar também, ele que é médico veterinário, mestre e doutor, Marco Antônio Gioso, professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Bem-vindo, obrigado pela presença. Queria também convocar, ele que já estava conosco, desceu e vai ter o trabalho de subir de novo, médico veterinário Renato Breccia Miraca, por favor, mais uma vez, diretor da QSoft. Também para esse debate, eu convido o médico veterinário, mestre e doutor, o José Fernando Ibanez, que é presidente da Anclivepa, em São Paulo. Quero convocar também o médico veterinário Francisco de Almeida Cavalcante, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. Por favor, bem-vindo, obrigado pela presença. Quero também convidar o médico veterinário do Centro de Saúde Animal Jardins, ele que também é mestre, Salim Sayeg, bem-vindo. Eu convido o diretor da Unidade de Animais de Companhia Oceania e América Latina, na Merial, que já esteve palestrando, o médico veterinário Luiz Lucas. Obrigado. Luiz Lucas será o nosso receptor de todas as perguntas que os senhores, obviamente, já endereçaram e ainda aqueles que queiram o fazer. Em tempo, aproveitem esse momento. As nossas assessoras vão retirar, filtrar, levar aí para o nosso moderador e a gente vai aproveitar com esse time fortíssimo aí, tenho certeza, essa quase uma hora aí de atividade para poder tirar todas as dúvidas de vocês. Obrigado, bom dia. É uma honra recebê-los, um bom trabalho. É com vocês. Obrigado, gente. Me trouxeram num grande pedaço de papel, mas a letra é a melhor delas, então eu vou escolher ela como primeira, tá? E eu vou ler para vocês, que eu achei muito interessante. Acredito que a maioria dos vetos gostaria de fazer medicina preventiva, exame de rotina, vacinação e orientação para a vida do animal. Como a parceria empresa mais veterinária poderia ser diferente para que a maior parte da rentabilidade, para melhorar a rentabilidade médico-veterinária, exemplo, educação da população, divulgação das necessidades do animal, mídia de massa, enfim, investimentos das pessoas nessa área. Ou seja, não só programando, não só em propaganda para médico veterinário. E aqui ela coloca 74% da população tem animal e só 14% fazem prevenção. Radar PET 2013. Ok? Eu vou passar essa pergunta, que tem várias perguntas no meio, para um veterinário que está aqui do meu lado, que tem um hospital veterinário, que pode nos dar uma ideia sobre esse tema, mas gostaria que os demais também pudessem fazer seus comentários. Mas eu vou começar aqui do meu lado, está mais pertinho, né? E você pode falar a sua opinião sobre esse tema, que eu acho bem interessante. Ou seja, na verdade, ela está querendo saber como é que a gente pode influenciar o grande público no sentido de fazer uma medicina preventiva mais eficaz. Obrigado a todos, bom dia a todos também, pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder passar alguma coisa de interessante a vocês. Quando a gente pensa em prestar serviços para alguém, como médico veterinário, eu quero só simplesmente fazer o seguinte com vocês. Pensar um pouquinho, o que um médico veterinário é? O que ele faz? Eu vou voltar um pouquinho na história. Se eu estiver passando o tempo, me avisa. Um grande filósofo inglês, em 1600, o Francis Bacon, declarou, isso foi aceito na época, que a natureza deve servir ao homem. Puxa vida, todo mundo adorou, então vamos explorar a natureza.
e começou uma exploração de tal forma da natureza que, em mais ou menos 150 anos depois, eles perceberam que a natureza estava indo embora. O homem estava destruindo a natureza. Acabou a natureza, não tinha mais alimentos, não tinha mais animais, não existia mais a natureza. Aí, nessa época, 150 anos depois, perto de 1760, mais ou menos, Luís XV resolveu criar um indivíduo que cuidasse da natureza. Falou, puxa vida, precisamos criar uma pessoa que cuidasse da natureza. E quem é esse indivíduo que vai cuidar da natureza? Então, ele chamou seus assessores e conseguiram realmente criar e fundar uma primeira escola de medicina veterinária. Então, vamos fazer um veterinário, vamos chamar esse indivíduo de veterinário, que ele vai cuidar da saúde dos animais e da natureza. Tá certo? E de lá para cá, a gente vem acompanhando essa evolução. O veterinário, na verdade, ele não foi criado só para cuidar da saúde dos animais. Ele é um profissional que deve realmente cuidar não só da saúde dos animais, mas conseguir administrar o seu negócio. Ele deve ser realmente um indivíduo que tem uma visão longa, que possa perceber que, para cuidar da saúde dos animais, não basta cuidar só das doenças. Ele tem que fazer, inclusive, a prevenção. Então, a nossa história é muito mais ampla do que hoje se apresenta. Hoje, infelizmente, as escolas de veterinária, eu sou um professor de uma faculdade, como o Gioso é um professor de faculdade, o que eles mostram assim, que eles formam profissionais simplesmente para cuidar da saúde dos animais, como se as outras áreas de atuação do veterinário não existissem. O veterinário é um empreendedor, ele é um empresário, ele tem que ter uma visão ampla, ele que tem que ditar as regras do comércio, dos serviços. Esse indivíduo que tem que fazer tudo isso. O nosso cliente, como foi demonstrado nessa pesquisa, ele está satisfeito com o nosso. Só que nós não estamos realmente dando condições para que a sociedade perceba que nós precisamos crescer nesse sentido. O médico veterinário não pode ficar simplesmente achando que ele é doutor, né? Eu vou só cuidar da doença desse indivíduo que caiu na minha mão hoje, amanhã ele vai estar no outro e aí por diante. Nós somos empreendedores, nós somos empresários, nós temos que ter essa visão. Por causa disso que a prevenção é a coisa mais importante. Nós vamos buscar essa prevenção. Nós vamos cobrar dos nossos parceiros, nós vamos cobrar da indústria, nós vamos nos mobilizar para oferecer isso para o cliente, nós vamos fazer com que o cliente realmente aceite essas indicações que nós vamos fazer para ele, né? Isso depende do nosso trabalho. E só que nós temos que perceber que o médico veterinário ele não foi criado simplesmente para diagnosticar doenças. O médico veterinário é empreendedor, ele é empresário. Vejam hoje quantos estabelecimentos tem de comércio de produtos para animais. E desses, quantos são os proprietários médicos veterinários. Hoje, né, não querendo te plagiar, nós estamos na época das eleições. Eu acho que todos vocês já viram os candidatos na televisão. Quantos candidatos que aparecem como sendo protetores de animais? E onde está o veterinário? E nós dependemos do veterinário. Nós dependemos do político, o veterinário depende do político. Tanto que o governo federal acabou de assinar o Super Simples Federal. Todo mundo está feliz, né? 1/4 da receita bruta vai para o Simples Federal. Isso é legal? E a veterinária acha que deve ainda cuidar da doença dos animais só. 30% dos animais que chegam à clínica estão doentes. 70% não estão doentes. Onde está a nossa visão? É isso que nós buscamos. É isso, nós temos que trabalhar em cima dos 70%. Não só os 30% que estão doentes. Dos 100% que vão entrar na sua clínica,
70% vão ter curas espontâneas, sem tratamento ou com tratamento. Nós sabemos disso. Então, o veterinário tem que se colocar como sendo empresário, empreendedor. Eu vou buscar isso, eu vou buscar com meus parceiros, eu vou procurar os laboratórios, a indústria, nós vamos fazer ações para que isso realmente possa crescer e possa realmente evoluir no mercado. E o cliente esteja certo, ele vai ter prazer em ouvir essas coisas, essas informações que você vai estar preparado a oferecer a ele. Isso vai dar realmente aquela sensação de alegria, de prazer, ele vai sentir-se bem, ele não tem preocupação em gastar mais com o seu animal de estimação, isso é claro, quanto mais serviços de qualidade você oferece, o cliente retribui com pagamentos em relação a esses serviços. Não existe um indivíduo que não tem dinheiro para pagar um serviço. Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração? Bom dia a todos os colegas e parabéns, né, pelo nosso dia, mesmo sendo hoje 11, né, dia 9. E eu quero aqui parabenizar o evento, na pessoa do Lucas, né, muito bem colocado, e depois o Miraca com suas colocações. Eu costumo dizer que a medicina veterinária ela é social, econômica e política. Né? Não foi à toa que, em 1761, o Luís XV aceitou uma indicação do hipologista e advogado para criar a primeira escola de medicina veterinária do mundo, que foi em Lyon. Logo em seguida veio a segunda, né, em Maison d'Alfort. E aí o mundo inteiro viu a importância da medicina veterinária, não só social, como política e econômica. E hoje o Brasil aí com 174, São Paulo com 55 faculdades de medicina veterinária, jogando no mercado aí todo ano, só em São Paulo, 1.800 veterinários, e que hoje a gente está aí com 36 mil no estado, mas com 29 em plena atividade. É uma profissão extremamente preventiva. A importância do colega clínico veterinário é fundamental. Foi muito bem colocados aqui, e eu acho que falta muito, é a postura profissional. É o colega saber se apresentar perante o seu cliente. O cliente é o cão, mas o dono é a pessoa ideal para você ter o primeiro contato e mostrar a sua importância, o seu devido ação social naquele momento. Isso a gente tem percebido no Conselho algumas denúncias que, às vezes, é um pouco de displicência do colega no momento de atender. Às vezes o cliente leva o seu cão lá e de madrugada telefona, o colega não atende. Ou quando liga na clínica, quem atende é a secretária, foi muito bem colocado pelo Miraca, né? E às vezes não sabe nem dar uma resposta. Isso fere a medicina veterinária. Né? Isso nos deprime, né, essas colocações. Então, a postura, né, o colega queira ou não queira, ele é um médico. É a mesma coisa, eu tenho um neurologista, se amanhã eu ligar meia-noite, ele vai me atender, porque eu estou precisando do atendimento dele. Aí o colega, como tratou o animal, devolveu para o dono levou, aí houve uma necessidade de madrugada, liga, não, eu não estou. Pega o telefone e desliga. Então, tudo isso vai se acumulando, Luiz, e a gente vai perdendo a credibilidade da sociedade. Né? Então, hoje, se falou no aspecto político aqui, eu venho há 8 anos brigando, nós temos que ter lideranças políticas no Congresso Nacional, na Assembleia, nas câmaras municipais, porque é importante, e nós estamos deixando de que o cão e o gato sejam portadores de alguns políticos que, no final, eles não defendem a veterinária, ao contrário. Nós tivemos que tomar posições
muito drásticas com pessoas que se dizem portadores e defensores dos animais. Recentemente, uma jovem mandava se tratar o câncer com bicarbonato de sódio. E o Conselho tomou uma posição reservadamente a ela, porque aquilo era pirataria. Se ela continuasse, a gente iria na justiça. Como a gente também fez uma carta aberta a uma senhora que começou a degradar um hospital veterinário de 25 anos em São Paulo, com sua estabilidade, com seu caráter, com sua equipe extremamente profissional. Então, esses momentos é que o Conselho se coloca em defesa da profissão. Eu acho que este evento, pelo público, eu ainda acho muito pouco. Deveria estar superlotado, né? Deveria estar aqui cheio de colegas clínicos, ouvindo colocações de colegas sucedidos, que teve sucesso na profissão, que são empresários, e todos aqui são empresários. Então, eu conheço aqui empresários e muito bem-sucedidos, sempre com a veterinária, mas com postura profissional. Eu acho que nós começamos a refletir isso. Temos que ter uma postura de médico, a espécie que é diferente. Tá bem? Era isso aí que eu queria fazer essas colocações. Muito obrigado. Obrigado, doutor Francisco. Eu vou passar agora uma pergunta que me surgiu aqui, eu acho que tem muito a ver com essa questão, mas de um outro lado. É uma pergunta um pouco mais, talvez, relacionada aqui a São Paulo, que me parece bastante interessante. E essa pergunta foi diretamente mandada para o Ibáñez. E a pergunta é o seguinte: como é que você justifica o atendimento gratuito em hospitais públicos em São Paulo, se o Código de Ética resolve que não se pode fazer atendimento gratuito? O Código de Ética reza que o veterinário não pode prestar serviços gratuitos. A gente atende a comunidade gratuitamente, o cliente não paga nada, mas o veterinário não está trabalhando de graça lá. O veterinário ganha e ganha bem. Ganha bem, entre aspas, mas a gente paga o que a lei manda para os veterinários. Então, nós não estamos prestando serviço gratuitamente. O veterinário não trabalha de graça no hospital, ele ganha para trabalhar e a comunidade não paga. É a mesma coisa que a gente atender um paciente no serviço público de saúde. A gente vai no SUS, a gente não paga nada, e o veterinário que nos atendeu ganha. O médico que nos atendeu ganha. Ganha pelo trabalho dele. Mal, mas ganha. Então, é assim que a gente justifica. Quem não paga é o paciente, é o cliente que é atendido lá. O veterinário ganha para atender. Então, esse serviço não é uma prestação de serviço gratuita que o veterinário está fazendo. Ele está recebendo pelo trabalho dele. É só para complementar, talvez eu não quis me estender muito naquele artigo. É vedado a prestação de serviço gratuito, agora ela pode existir em funções de requisições públicas, acadêmicas, e aí tem que ser comunicado ao Conselho, existe uma regra para isso. Não pode ser uma questão comercial, eu não posso fazer gratuitamente por uma questão de mero interesse comercial. Tá? Só para deixar claro que tem no próprio artigo tem um adendo sobre isso. Tanto papel. Você quer os dois, é isso? É verdade. Eu gosto de falar em estéreo. Muito bem. A outra pergunta, eu acho uma das perguntas mais interessantes daqui, porque tem a ver com o futuro. E ela fala sobre a geração Y. Não é? Tem muito a ver com os nossos, muitas vezes, colaboradores que a gente tem dentro da clínica, né? E a pergunta vai, de novo, para o Ibáñez, mas eu acho que essa todo mundo pode contribuir. Como motivar a geração Y na clínica veterinária? Nossa, isso é difícil mesmo. Agora... Pensou que era fácil, né? Eu acho que a gente tem que motivar as pessoas com a inovação, né? Esses novos colaboradores que a gente tem, eles não têm paciência de esperar as coisas acontecerem, eles são hiperativos, eles veem as coisas muito mais rápido que nós, têm ideias luminosas, uma de manhã, uma tarde, uma noite. E uma coisa que eu acho que é
impressionante, e eu tenho visto isso na Anclivepa, a gente tem que deixar as coisas fluírem para eles. Na verdade, nós temos que nos adaptar um pouco a essa geração nova, mais do que eles a nós, que estamos ficando mais velhos, né? Então, uma forma de motivar essas pessoas é dar vazão às ideias que eles têm, que muitas vezes são muito melhores do que as que a gente acha que são boas, né? E aceitar isso, e tentar experimentar essas ideias que eles têm. Isso vai muito ao encontro do anterior, de como a gente vai ativar a comunidade para fazer prevenção e tudo mais. Eu acho que eles têm ideias muito melhores que as nossas, né? Porque o que eu tenho visto, nós temos que fazer o médico veterinário se inserir na sociedade. Todos vocês sabem que a gente tem que fazer exame cardiológico periodicamente, não sabem? Mas se a gente for num churrasco hoje à tarde e tiver um cardiologista lá entre nós, ele não vai ficar falando, olha, você tem que examinar seu coração. Não, porque a mídia faz isso para ele, né? Porque o médico está inserido dentro da sociedade como um agente de prevenção, como um agente de prolongar a nossa vida e tudo mais. Então, e essa geração participa muito disso, dessa vontade de fazer o médico veterinário ser inserido na sociedade, não como um profissional que cuida do cachorro e do gato, mas um profissional que mantém uma relação boa do cão e do gato com aquela família, porque isso vai causar bem-estar para as pessoas, vai causar bem-estar para a família. Então, acho que uma forma da gente estimular esses jovens, né, se eu posso falar assim, porque eles já são um pouco mais jovens que eu, mas uma forma da gente estimular esses jovens é dar vazão à forma como eles enxergam as relações profissionais entre cliente e profissional. É lógico que tem que haver regras, tem que haver planejamento, tem que haver normatizações. Mas a gente não pode impor o nosso pensamento e a nossa forma de pensar a essa geração, porque vai haver conflito. A gente tem, na verdade, nós que nos achamos maduros e tudo mais, a gente tem que ter a maturidade de se adaptar ao que vem por cima de nós. Eles são muito mais numerosos que nós, e se a gente ficar chocando, não vai chegar em lugar nenhum. Então, a experiência que eu tenho é que a gente tem que dar vazão a essa ânsia, né, dos jovens, porque isso pode nos trazer resultados muito bons. Quem queria vou fazer um comentário só rápido sobre esse tema. Esse tema não é só importante, obviamente, na indústria veterinária, mas em toda todo o nosso universo de trabalho. Eu tenho experiência dentro da minha organização também, da dificuldade que a gente tem de lidar com essa nova geração, que é uma geração que procura procura ter múltiplas experiências. Ela é a geração criada na multimídia, ela procura múltiplas experiências e, portanto, ela é superficial em cada uma delas. Então, mas a gente tem uma coisa dentro da nossa profissão que é a vocação, não é? E essa vocação, essa relação que nós temos com o animal, com tratar o animal, para mim é a linguagem com a qual nós devemos nos comunicar com eles, né? Então, antes de mais nada, eu acho que nós, como profissionais, devemos escolher pessoas que trabalham conosco, que tenham essa vocação, que tenham esse espírito, não é? Que saibam explorar esse espírito, saibam também não somente ter o amor ao animal, mas também se comunicar bem com as pessoas, com os proprietários, formando esse elo que é tão valioso na nossa profissão, né? E realmente é muito importante. Agora tem uma pergunta para o Miraca, que é muito interessante aqui. E eu acho que é bem válida nos dias de hoje. Considerando as exigências de formalização do negócio, como a gente vê hoje, né, o que você acha da terceirização de mão de obra, tipo cooperativismo, ou algum tipo de terceirização via cooperativas? Bom, a gente precisa lembrar que o cooperativismo em si não é só uma forma de terceirização, né? O cooperativismo é uma forma das pessoas se associarem, que são os cooperados, para a consecução de alguma coisa. A questão da terceirização, na legislação atual, o governo tem sido bastante firme com a questão da terceirização. A lei nunca deve desobedecer o que existe por aí. Então, não adianta eu querer colocar que eu tenho um funcionário terceirizado se ele, de fato, não o é terceirizado. A gente usa isso muito. As empresas começaram a usar a terceirização como uma forma de diminuir os encargos trabalhistas, né? E aí elas simulavam situações que não acontecem de fato.
O problema na terceirização, de uma forma geral, é justamente a distinção entre o fato e o contrato. Eu tenho um contrato e ele não existe de fato, ou seja, esse veterinário trabalha para mim, os clientes, ele só atende meus clientes, ele tem hora para entrar e hora para sair, esse veterinário fatalmente é CLT. Em qualquer disputa trabalhista, ele vai ser tratado como um seletista. No caso da cooperativa, ela é uma opção bastante interessante, mas ela tem que ser muito bem montada e o objetivo social dela deve corresponder ao fato. Né? O que é importante se a gente for numa cooperativa agrícola, você tem produtores de uma certa região que se unem para fazer compras. Se isso corresponder a uma cooperativa veterinária, eu vou juntar veterinários, nós vamos formar uma cooperativa, nós vamos ter um maior poder de negociação nas compras, eu não vejo inconveniente nenhum. Agora, o que eu tenho visto em algumas situações é simulações jurídicas para tentar diminuir a carga tributária. E aí você está assumindo um passivo aí que um dia pode se reverter. Nessas questões legais, principalmente, tributárias e trabalhistas, existe o que a gente chama de passivo. Eu posso fazer uma coisa errada durante muitos anos, pagar um imposto da forma indevida e nunca acontecer nada. Após 5 anos do fato gerador, eu estou livre, eu não preciso mais me preocupar com isso. Agora, esse passivo deve ser medido e eu, de qualquer forma, tenho que ter um plano B. Bom, caso esse passivo, daqui a 4 anos, 364 dias, seja descoberto, como que eu vou fazer para pagar advogado, pagar multa, pagar juros de mora, etc. E tal. Então, o que eu recomendo é assim, se o intuito é criar-se a cooperativa e ela vai ter toda a função, de fato, relacionada com a legislação, não há problema algum. Se o intuito é criar a cooperativa como uma forma de você driblar a legislação tributária, eu recomendo que se tome um cuidado e se consulte um advogado para verificar se isso é pertinente ou não. Próxima pergunta que eu tenho aqui, eu selecionei para o Dr. Milson, que tem muito a ver com a nossa indústria, é como a indústria veterinária vê e entende o mercado de medicamentos e formulações manipulados em farmácias. Boa pergunta. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Fico muito contente pela atuação da COMAC, que é a Comissão de Animais de Companhia do Sindan, que tem trabalhado intensamente no sentido de ajudar o médico veterinário a avançar no empreendedorismo, fazendo efetivamente desta profissão um negócio. Eu estou um pouco ainda incomodado com a primeira pergunta, e ela tem um pouco a ver com essa questão que foi colocada agora. Então, vou retroceder um pouco na pergunta anterior, para lembrar ao amigo Salim, ao amigo Francisco, que quando Bourgelat foi quem criou a primeira escola de veterinária no mundo, Claude Bourgelat, um advogado francês, a pedido de Luís XV, ele o fez a partir de uma necessidade detectada pelo rei, naquela época, que era... Luís XV, que era prevenir doenças que pudessem prejudicar o desempenho dos cavalos. O cavalo, naquela época, certamente era o único meio de locomoção, e era o único meio deles e também locomover as suas tropas e proteger o seu território. E a partir dessa necessidade de manter os cavalos saudáveis, ele pediu ao Bourgelat que criasse a primeira escola de veterinária. E assim o fez, e daí surgiu, naquela época, chamava-se inicialmente zootria, que depois virou medicina veterinária. Então, vejam que o negócio, conforme mencionou muito bem Miraca, é que toda profissão é um negócio. Nós não nos formamos para doar o nosso serviço, nós nos formamos para vender o nosso serviço. E quem não vende não anda para frente. Não ganha dinheiro, não pode melhorar o seu desempenho profissional através da educação continuada,
através de instalações, equipamentos que possam cada vez mais oferecer aos clientes serviço de melhor qualidade, fazendo com que os clientes, tendo serviço de melhor qualidade, fiquem cada vez mais satisfeitos com a nossa atividade e continuem nossos clientes. Então, quando se perguntou da profilaxia, eu vejo duas visões. Uma, as entidades têm que aproveitar o espaço cada vez maior que a mídia vem dando à questão dos animais de companhia para falar mais da profilaxia do que da doença em si. Eu vejo que a Comac tem no seu escopo esse objetivo também, de falar mais da profilaxia. Mas é importante que todos nós saibamos que ninguém compra aquilo que não conhece. Então, o primeiro trabalho que tem que ser feito por cada um dos profissionais é educar a sua clientela, para que a clientela entenda que, além de ser mais barato, é mais prazeroso ter um animal sempre saudável. E para que esse animal seja sempre saudável, cada um de vocês que tem suas clínicas tem que educar a sua clientela. Como educar? É dedicando a cada consulta um tempo para trabalhar a mente do cliente, para que ele aceite que a profilaxia é muito mais interessante, vai fazê-lo muito mais feliz, vai fazer mais feliz o seu animal, se ela for objeto de atenção do proprietário do animal em relação ao serviço da clínica. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é educar os clientes. E é muito mais fácil você fazer a sua clínica crescer em faturamento se você pega a base de clientes que você tem e transforma o consumidor eventual no consumidor permanente. Isso só vai ser conseguido se você educar o seu cliente. Então, a cada consulta, alguns de vocês podem até se lembrar de mim, além de diretor executivo do Sindan, onde eu estou há 27 anos, não sei quanto tempo, porque os caras me atuam há tanto tempo, mas estou lá há 27 anos, né? Eu também escrevo a coluna Clínica de Marketing da revista Nosso Clínico. E este mês nós completamos o número 100 da revista e, consequentemente, 100 artigos escritos por mim sobre o marketing na clínica veterinária. Nós temos duas vertentes a ser consideradas, o cliente existente e o cliente a conquistar. É muito mais fácil, mais barato e dá melhor resultado você começar principalmente pela base de clientes que você tem e trabalhar essa base de clientes para o cliente que vai uma vez ao ano na clínica passa a ir 2, o que vai 2 passa a ir 4, o que vai 4 passa a ir 6. E você fará isso através da educação do cliente. Com relação à farmácia de manipulação, o mercado é livre. A própria Constituição brasileira determina que todos nós temos o direito de ter o seu negócio. Ninguém pode ser impedido de ter um negócio. A farmácia de manipulação é um negócio, né? O que está ocorrendo é uma distorção desse negócio que ainda não se configurou como uma ameaça efetiva, que é o envolvimento entre manipular sem fins industriais e manipular com fins industriais. Quem manipula com fins industriais, ou seja, produto de prateleira, né, está burlando a lei, porque deveria ser coibido pelo Conselho, deveria ser coibido pela legislação. A legislação, aliás, coíbe isso, né, porque manipulação é quando alguém faz uma receita médico-veterinária para um determinado animal e a farmácia vai e avia essa receita. Isso é o conceito de farmácia de manipulação, né? O que está havendo é uma distorção, o Sindan está atento, o Sindan está trabalhando junto ao Ministério da Agricultura, espera e tem certeza que terá apoio dos Conselhos de Medicina Veterinária para que esse conceito de manipulação de produtos seja respeitado.
e não que as farmácias fiquem fazendo manipulação de produtos, né, e de repente, usando o médico veterinário para prescrever produtos. Eu conheço uns 3 ou 4 manuais de como fazer uma formulação de um produto, distribuído por farmácia de manipulação. Isso é uma burla à lei, isso é antiético. É usar o médico veterinário, entendeu, para um procedimento que, do ponto de vista ético, é condenável. Agora, que ela pode continuar existindo da forma que a lei determina, isso a gente não pode evitar, e eu acho que é um direito que as farmácias têm de manipular produtos à base de uma receita médico-veterinária. Qual é a melhor forma de se remunerar o trabalho de um veterinário que está na nossa trabalhando conosco na clínica? Ele pergunta aqui se em comissão, fixo, qual seria a proporção ideal? Se você tem alguma coisa para dizer sobre isso. Bem, primeiro, muito obrigado à comissão por lembrar do meu nome para estar aqui nessa nobre mesa redonda. E eu estou feliz porque, não porque eu estou aqui, mas eu estou mais feliz porque alguém no Brasil começou a fazer pesquisa para a área veterinária. Eu tenho um sócio, 2, aliás, americanos, e ele tem pesquisa da cidade, do bairro, lá nos Estados Unidos, quantas vezes o cara entra, sai, paga, ele sabe coisa que eu nem imagino. E aí ele pergunta, e aí, no Brasil? Eu falei, aqui, começamos a ter alguma coisa, o que é excelente. Tá? Remuneração, é simples e, ao mesmo tempo, difícil. No seguinte sentido, existe uma lei, e a lei chama-se CLT. Eu não sou favorável a essa lei, ela precisa ser modificada, ela é da época do Mussolini, quando o Vargas, Getúlio Vargas, trouxe para o Brasil. E está lá, desde essa época ainda está vigindo essa lei. Ela tem as suas coisas boas, coisas ruins, eu vejo mais desvantagens do que vantagens, e existe a lei tem que ser cumprida, ponto final. Do meu ponto de vista, esquecendo um pouco a CLT, comissão é melhor, no sentido de que quanto mais ele produzir, mais ele ganha. Resumo, quem é dono de empresa, o que ele quer do funcionário? Que atenda bem o cliente, que salva os animais e que produza. Nós não somos ONG, necessariamente, nada contra a ONG. Não somos igreja. Se bem que outro dia eu falei que igreja, o cara falou, mas Deus, igreja é o contrário, é só dinheiro rolando. Falei, então, eu não vou usar mais igreja como exemplo. Então, nós não somos instituição de caridade nem ONG. O dono da empresa quer produtividade do seu funcionário. A comissão é bom por causa disso. Então, o que eu recomendo, consultando advogados, contadores e assim por diante, é uma mistura das coisas. Você ter alguém em CLT, como a lei manda, e uma parte vai ser em comissionamento. Eu não vou entrar em detalhes de quantos %, etc., porque a coisa, o bicho pega. Tá? Mas é mais ou menos por aí. Agora, muita gente fala assim para mim, mas, Joso, contratar em CLT não dá, é muito caro. Como que se resolve isso? Cobrando-se mais. Só isso. Média de faturamento, próprio Radar PET, Comac, média de faturamento no Brasil, em clínicas, hospitais, consultórios, etc., é de menos de R$30 mil, bruto por mês. A média, 30 mil bruto por mês. Tá? Como é que vai contratar 2, 3 veterinários em CLT? Não dá. Só que o CLT já acabou. O faturamento já foi. Então, como é que faz? Cobre mais. Não dá para fazer consulta a 50, 40, não dá. Cirurgia a 100, não dá. Aí reclama, é um ciclo. Ai, mas se eu cobrar mais, o cliente foge. Foge de espelunca. Clínica Muquifo, manja, clínica Muquifo, espelunca, que o cara tem de tênis, quase está de short, praticamente. Aí não dá mesmo, o cara vai fugir. Você não tem o valor que foi falado aqui. Se você tem valor, o cara paga. Não tem como fugir disso, gente. Cobrar mais para poder pagar melhor. Como é que tem hospital aqui em São Paulo,
do próprio Salim, que tem dezenas de veterinários trabalhando lá, como é que ele consegue pagar? Cobra mais. Só isso. Não é não? E paga bem, né? E paga bem também. Gioso, não é bem assim. O importante realmente é você estar legalizado, está dentro da lei. Você é uma vitrine para o fisco. Não adianta você inventar moda. Não adianta você falar, eu quero pagar a comissão. E, gente, você tem que pensar uma coisa. O Super Simples Federal vai pegar 1/4 da receita bruta. Você vai sonegar? Vai continuar sonegando? Hoje o governo tem acesso, o fisco tem acesso a todas as informações. 95% do seu cliente paga no cartão. Não adianta falar, não vou dar nota. Pagou no cartão, já é comprovante de nota. O Super Simples vai entrar em janeiro agora. É 22,8% da receita bruta vai para o fisco. Mais os outros impostos agregados aí, mais o custo do cartão, você já está quase perto de 40% da sua receita bruta comprometida só com obrigações fiscais e tributárias. Então, quando você fala assim, eu preciso realmente ter todos os meus funcionários no CLT, puxa vida, tem que ter, senão é um risco, senão é o seu passivo, que o Miraca citou na palestra dele, que se você vai ter que ter esse recurso para o dia que tiver uma fiscalização, você pagar custo de advogado, multas e tudo mais. Não adianta, fala, não tenho dinheiro, você vai fechar. Isso é uma realidade. Agora, o que você faz com as pessoas que é muito importante, né? Aproveitando a sua deixa. O mais importante de tudo isso, você ter colaboradores que possam trabalhar adequadamente como você quer, fazer produção em cima da CLT. E, para isso, você tem que gostar de pessoas. O veterinário que não gosta de pessoas, é aquela história que o veterinário gosta de bicho, né? Gosta de animal, mas não gosta de gente. Esse não serve. Esse não pode ser veterinário. Você tem que gostar de pessoas. Você tem que investir nos seus colaboradores. Eu gosto das pessoas. Eu treino meus funcionários, meus colaboradores. Eles têm treinamento com pessoas especializadas. Eles fazem treinamentos em todos os sentidos, não só de aptidão profissional, mas de aptidão pessoal. Como lidar com o cliente, como que nós vamos fazer que o nosso cliente realmente consuma mais, como que nós vamos fazer com que a gente aumente o valor do ticket nosso. Dessa forma, você pode pensar em ter todos os seus colaboradores no CLT. Você pode pensar que, além do CLT, que já é alto, né, para muitos, eu acho que é muito pouco. O veterinário ganha muito pouco. Eu acho. Sou muito sincero em falar para vocês. Todo mundo fala, puxa vida, ganhando CLT já é bom demais. Não, não é bom demais, é pouco. Eu fiquei sabendo uma informação que o segmento PET participa perto de 1% do PIB nacional. O segmento que tem 1% do PIB nacional, você consegue citar milionários que atuam nessa área. Agora eu pergunto, quais são os milionários veterinários que nós temos no Brasil? Com 1% do PIB na nossa mão, mal a gente consegue ter o carro do ano. Não, não é nada disso. Não. Gente, tem uma coisa engraçada. O nome Salim já é uma piada, né? Você falou Salim, todo mundo fala, é o pão duro. Você falou Salim, é aquele que quer tomar coisa dos outros, né? Mas não é nada disso. Quem me conhece sabe que não é nada disso. Mas é interessante. Então, veja bem, se o nosso segmento tem quase 1% do PIB, aonde está esse dinheiro? Quem é que está ganhando dinheiro com isso? Por causa disso que eu afirmo para vocês. O médico veterinário é muito mal remunerado. Não adianta falar em porcentagem, eu quero dar 30%, 40%. Se você der 40% para um veterinário que vai trabalhar na sua clínica e você vai pagar as obrigações fiscais, você tem prejuízo. É simples. Então, você tem que ter um planejamento diferenciado para poder chegar à conclusão de quanto você vai pagar de salário para o seu colaborador. E o mais importante de tudo isso é você gostar de gente, acreditar nas pessoas, investir em cima das pessoas. Quando você chama uma empresa
para fazer treinamento para as suas pessoas, você vai ver que ele vai te cobrar muito mais caro do que o salário de um veterinário que trabalha com você. Então, o salário é muito baixo. Vocês que são empreendedores, empresários, pensem nisso. Nós temos que melhorar o salário dos veterinários. Só que nós precisamos aumentar a nossa receita, aumentar o valor do ticket médio da nossa empresa. Não adianta a gente permanecer nisso e, de repente, querer esfolar a empresa, tirar da empresa um desconto maior ou menor, sei lá, um almoço aqui, outro ali, isso não adianta nada. Tem que pensar na nossa empresa e aumentar o valor do ticket médio e, mais importante, gostar dos seus colaboradores, gostar das pessoas, acreditar nas pessoas e investir nas pessoas. Para investir nas pessoas, fazer treinamento nas pessoas, custa muito caro. Mas isso faz uma diferença muito grande no seu relacionamento do dia a dia e você vai ver que o seu trabalho, a sua produtividade vai modificar em pouco tempo. Apenas para contribuir, mas para aproveitar a colocação do Salim, tem um outro Salim, que não é esse, que foi procurado, alguém bateu na clínica dele e falou, escuta, eu queria falar com o Salim. Aí o Salim falou, disse assim, não, o Salim saiu, porque ele achava que era alguém que estava cobrando alguma coisa, né? Estava com a duplicata na mão. Aí ele disse, não, o Salim saiu. Aí o cara, que pena, eu queria pagar essa duplicata aqui para ele. Pode pagar, mas o senhor não disse que ele saiu? Não, o Salim saiu, Salim saiu, Salim saiu. Pode pagar, dá cá. E essa história serve para dizer o seguinte, não vence no mundo do negócio quem não gostar de dinheiro. O dinheiro alimenta a economia de qualquer atividade. Quando se preocupa, eu tenho acompanhado, até por ter que escrever na revista, ao longo de muitos anos, quando ainda não tinha pesquisa, né? Mas, felizmente, agora nós começamos a valorizar mais a informação, e a Comac, novamente, é pioneira no sentido de patrocinar esse tipo de trabalho. Os grandes conflitos que existiam e ainda existem entre o veterinário empregador e o veterinário empregado. Isso é muito comum de se verificar a todo momento. Você deve ter vários casos para contar, que você já conheceu, Miracla, pela sua atividade. Então, é importante consultar um advogado para ver qual é a melhor maneira. Mas a pior maneira é a informalidade. Essa é a pior, é a que dá mais prejuízo. Quando você mantém um profissional trabalhando para você ao longo dos anos, achando que está pagando pouco, e que isso não vai te dar problema, pode contar que um dia você vai ter que meter a mão no bolso, tirar o dinheiro da clínica e pagar caro. Porque quando ele procura receber aquilo que ele achava que devia receber e não recebeu, e envolve ainda o maior sócio que nós temos nesse país, que é o governo, o prejuízo é extremamente grande. Então, você pode formalizar isso, primeiro, se a clínica já tem um faturamento compatível, registre. CLT é a forma mais segura. Você pode criar o EIRELI, que é ele monta uma firma pessoal, de uma só pessoa. Um veterinário cria uma EIRELI, que passa a ser uma pessoa jurídica, né, que vai prestar serviço na sua clínica. E você pode também utilizar-se de cooperativa, ou seja, uma sociedade de veterinários, e pode até colocar o veterinário como sócio minoritário na sua clínica, que é uma forma também segura, com 1%, 2%, uma participação pequena. Se ele é um veterinário atuante, não um especialista que vai uma vez por semana na clínica, as especialidades hoje estão avançando muito na área da medicina veterinária, mas quando ele é um veterinário que vai todo dia, que está sempre ali atendendo, coloca ele como sócio. Ele não pode poder depois se voltar contra a própria sociedade da qual ele faz parte.
e requerer em vínculo empregatício, porque sócio não é empregado. Então, com isso, você tem aí umas 2 ou 3 alternativas de formalização. O pior a fazer é ficar na informalidade, porque, com certeza, não só ele vem buscar aquilo que ele acha que você deve para ele, como depois o governo vem buscar a parte dele em cima daquilo que você vai pagar para ele na hora que você desfizer um contrato mal feito. Essa é a intenção. Por outro lado, falando agora do ponto de vista do marqueteiro, entendeu? Se ele é remunerado de forma adequada, ou se ele se sente burlado, mas fica trabalhando com você porque precisa, né? Esse profissional certamente não vai dar aos clientes e pacientes a atenção, o carinho, a dedicação que exige de cada profissional para ser bem-sucedido numa gestão de clientela. Ou seja, para você crescer como negócio, você tem que ter um grande número de clientes e todos eles muito contentes com o seu trabalho, com aquilo que você entrega para eles quando ele vai na sua clínica. E o veterinário contratado dessa forma, desmotivado, ele provavelmente vai trabalhar contra a satisfação dos clientes. Então, avaliem bem a questão, mas pense no cliente, principalmente, e com certeza você vai encontrar um caminho mais seguro. Agora, só tem um jeito, em toda atividade profissional, de pagar aquilo que o governo cobra. Como eu já disse, ele é o nosso sócio, né? É cobrar do cliente. No mercado que mobiliza aí seus 15, 16 bilhões por ano, que é o mercado pet de um modo geral, o que fica com a parcela menor é o veterinário. Né? Então, é preciso que esses 16 bilhões que os donos de animais de companhia estão gastando todo ano, certo? Parte desse montante seja canalizado para o médico veterinário. Obrigado, Milson. Eu vou falar um pouco da lei da oferta e da procura, né, que é a segunda. E falando da oferta e da procura, nós temos uma oferta bastante grande de médicos veterinários no nosso mercado, que, e consequentemente, também faz com que a remuneração total da nossa categoria baixe por uma questão de oferta maior do que a procura, ou seja, como é que a entidade, o CRMV, vê e o que posição ela toma com relação ao crescimento de faculdades veterinárias no Brasil, que se pode ser feito para melhorar a qualidade e talvez até o número delas. A gente até fica apavorado pelo número de faculdades, mas se você analisar o aspecto econômico do país e a importância da veterinária, o número não é até assombroso, né? O problema é maior que a gente vê, que é muito dirigido ao PET, as faculdades hoje, e nós esquecemos a área econômica da medicina veterinária, na área de produção de alimentos. Então, esse é o grande problema. E se você vai a uma faculdade, a gente já visitou as 55 faculdades do Estado, levando exatamente o mercado de trabalho. E a gente faz uma pesquisa, 90% é PET. E, além de ser PET, é a Grande São Paulo. Então, a questão é que falta até se estabelecer determinados padrões de cobranças, né, de consultas ou de vacina, que não compete ao Conselho, né, até ter uma tabela sugestiva, mas associações de classe. Então, o mercado, ele é como o colega aí do Sinan falou, Milson, né? 14 bilhões, apenas 6% retorna para o veterinário. Então, é como o Gioso falou, tem que cobrar. Eu conheço o hospital veterinário aqui em São Paulo, em que eu visitei todas as instalações, que uma UTI por dia é R$ 2.700 e não tem espaço. Agora, aí o colega se forma, põe uma clínica lá ao lado, e em vez de ele cobrar igual ou maior, ele cobra mais baixo, né? Ele tem que cobrar igual ou maior, para ele dizer que ele é bom também. Aí o colega, às vezes, quer se estabelecer por preço, e não é isso.
Então, eu já havia até pedido às associações de classe, que aí o Conselho não pode, estabelecer uma tabela mínima recomendável para todos os tipos de atividade da área de clínica de pequeno. O Conselho não pode porque o Conselho, em 69, homologou uma tabela e ele foi condenado pelo CAD como defensor de cartel. Né? E hoje ele tem uma dívida aí de 1.300.000 para pagar o CAD, em razão disso. Mas o Anclivepa, por exemplo, a sociedade pode estabelecer preços mínimos e a gente, então, atuar na área de fiscalização. O mercado existe para todo mundo, né? De clínica de pequeno existe esse mercado. Eu não conheço hoje uma casa em São Paulo que não tem um PET. E ela precisa do veterinário. Né? Aí chega no colega e o colega não atende como deveria atender o seu cliente, né? Então, a postura é diferente, os trajes diferentes. Isso vai refletindo, né? Porque essa imagem negativa é o que pega. A imagem positiva, ninguém quer saber, mas no momento que você tem uma imagem negativa, aquilo tem uma repercussão violenta. Né? Então, eu não vejo que o número de faculdades vai interferir. Agora, nós estamos hoje participando de um fórum exatamente discutindo o ensino, não só da veterinária, são 13 conselhos de classe ligados à área de saúde. E se eu mencionar que tem um conselho que fez uma exposição que o ensino deixa muito menos a desejar do que o nosso. Não vou mencionar o nome dele aqui, porque não cabe, né? Mas todos eles estão preocupados. E qual é a proposta nossa hoje, que eu vejo na medicina veterinária? Ontem eu falei para uma faculdade, 6 anos. 6 anos, 5 anos didático dentro da faculdade, e o último ano seria apenas a especialização. O cara quer ser cirurgião de PET, então ele tem 1 ano para fazer uma residência de PET em cirurgia de pequeno. Ele quer ser bom em tecnologia de leite, então ele tem 1 ano para trabalhar em tecnologia de leite. Agora, como nós vamos conseguir chegar lá? Convencer o MEC. Porque o MEC cria a faculdade que quiser, dependendo da universidade. Nós não temos ingerência alguma. Esse é o grande problema. Se os conselhos de classe fossem consultados, né, aí a gente ia trabalhar em cima de qualidade. Eu estou há 8 anos no conselho e a minha primeira proposta, eu convidei vários professores a dizer o que é uma faculdade de medicina veterinária dentro da Lei 5.517. Até hoje nenhum professor me respondeu. E eu tenho a resposta, né, mas eu gostaria de ter isso no site do conselho, porque quando alguém perguntasse eu posso ir para essa faculdade? Não. Se ela atender o que o conselho recomenda, não. Está lá. Então, eu vejo, primeiro, a estrutura. Primeiro, corpo docente, grade curricular. Então, a gente vai numa faculdade aqui em Sorocaba, há 3 anos nem o hospital veterinário tem, mas o MEC autorizou. E o colega está lá, um coordenador de curso, um veterinário, tem 15 professores, então a gente também tem que defender os colegas como professores. Então, veja a dificuldade que você tem como uma entidade de classe, está nesse métier de qualidade do ensino. Ela é importante? É. Nós temos esse fórum hoje junto ao Adib Atene, ao Davi Wipp, né? Junto com todos esses conselhos, exatamente se colocando no aspecto de saúde, e graças a Deus o Conselho Veterinário não decepcionou, foi um dos melhores entre os 13, e nós estamos com o fórum da medicina veterinária, do Conselho de Medicina, exatamente com outros mais 12 conselhos estudando o ensino. E talvez a gente volte a ter a lei OAB na veterinária. Já tramita esse projeto de lei no Congresso. Infelizmente, a gente conseguiu aprovar nessa prova obrigatória e o governo, na época, o Lula, vetou a nossa lei em razão do parecer do Haddad, que era ministro da Educação na época, que disse que já era analisado o ensino no Brasil. E aí nós perdemos essa oportunidade de ter a prova
para que o colega realmente fosse exercer com qualidade. Mas hoje tramita um projeto de lei, né, no Congresso de um ex-senador do Acre, que é o atual governador do Acre, para a medicina. E aí nós estamos pedindo todos os outros conselhos para ser agregado a esse projeto de lei e aí ter prova obrigatória para todas as áreas da área de saúde. E a medicina está inclusa nisso. Então, é um trabalho difícil, é político, é o que eu falei no início. A medicina veterinária é uma profissão social, política e econômica. O que nos falta no Congresso é apoio profissional, né? E hoje aqui, eu quero aproveitar aqui, hoje nós temos 3 candidatos a deputado estadual no estado de São Paulo, né? Que a gente está batalhando para que algum ganhe. Porque para a gente conseguir uma audiência com um deputado, ele tem que ver a agenda dele, para discutir exatamente. Eu chamo uma coisa de atenção aqui, Luiz, me permita mais um momento. O cão e o gato não têm dono. Não sei se vocês já perceberam. Se você vai na área de animais selvagens, silvestres, tem o IBAMA, Ministério do Meio Ambiente. Se você vai para a área econômica, boi, vaca, suína, etc., tem o Ministério da Agricultura. Você não transita sem o diabo do GTA para aqui, para colar, né? Se você vai para os animais sinantrópicos, está lá o Ministério da Saúde preocupado, né, com esses animais em saúde pública e tudo, né? Se você vai para o pescado, criaram até um ministério. Olha, hoje o Ministério da Pesca é que dita a política, né? Se você vai para o pet, cão e o gato, você está onde? Não tem ninguém. Todas as ONGs são donas. E hoje eu não sou contra as organizações não governamentais, mas elas existem por aspectos econômicos dos presidentes das ONGs, aproveitando esse gancho do cão e o gato, nem o órgão público ser dono. Então, eles passam a ser dono. E aí procuraram os deputados para se elegerem e jogarem projetos de lei, porque o cachorro e o gato não vai fiscalizar o projeto de lei que vai para a ONG. E elas hoje querem mandar no veterinário. Está faltando a nossa postura. Opa! Quem manda no animal sou eu. Então, nós fizemos a primeira reunião, o primeiro encontro de médicos veterinários de ONGs. São 94 colegas, apareceram 10. 10 colegas. Então, ninguém queria castigar ninguém, mas a gente queria entender o trabalho dele lá dentro, né? Para poder ter a postura em defesa do médico veterinário perante a sociedade. E nós vamos fazer agora o primeiro encontro de ONG, presidente de ONG, exatamente, para discutir com eles, porque eles tomaram conta do cachorro e o gato, criaram um programa de castrações, nós disciplinamos esse programa no Estado, e aqui e acolá o colega faz mutirões de castrações que não tem nem a obrigação de comunicar ao Conselho, em que eu estou fazendo até fiscalização sábado e domingo, pagando hora extra para os meus fiscais, sábado e domingo, e entrando de surpresa em que está lá uma equipe de veterinário fazendo castrações indevidamente, num ambiente impróprio. Então, veja o que falta até nós mesmo nos organizarmos e nos respeitarmos um outro, né? Isso está faltando muito. Falta essa união da classe. Então, cada colega quer sobreviver e esquece a profissão como um todo. No fim, a profissão é que paga, né? E o Conselho é o culpado de tudo isso, mas nós estamos dia a dia em cima de todos esses problemas. Problema sério, problema grave, em que eu digo nas solenidades que hoje a gente entrega a cédula em solenidade. E eu digo a cada colega que sai ali é um veterinário e é o Conselho. Ele é o Conselho, ele tem que defender a sua entidade de classe. E esse atendimento de entidade de classe é organizar a coisa e respeitar. Ok, obrigado. Antes de encerrar, o nome dos candidatos veterinários que você falou. Não, eu vou falar. Eu tenho o João Otávio, desculpa, reitor de São João da Boa Vista, ele está saindo pelo PPS. A gente está trabalhando com ele na região. Aqui em São Paulo é o Rafael, pelo PMDB com o SCAF,
né, é um colega jovem. É difícil, ele já foi candidato a vereador, mas ele está num trabalho muito bom junto à área judaica, ele é judeu, né? E aqui em Louveira, é um vereador já pelo 5º mandato, ele é candidato a deputado, é o Steca, é o Stanislau Steca. Então, eu peço aos colegas, vamos nos unir e eleger alguém. E o Ibanez aqui no Pará, ele saiu no Paraná, ele saiu de São Paulo e foi para o Paraná, mas vamos trabalhar por ele. Precisamos de eleger alguém para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu peço a vocês, grave esse nome, cada colega no Estado, se desse 2 votos, elegeria ele indefinitivamente. Muito obrigado. Bom, a gente está sem tempo, tem muitas perguntas aqui ainda, e eu vou pedir depois para a nossa assessoria transcrevê-las e vou passar para cada um de vocês as perguntas que estão sobrando, para que a gente possa depois enviar para cada um de vocês ou colocar no nosso site as perguntas que são de todos, né? Muito obrigado. Eu quero cumprimentar os senhores, agradecer ao nosso moderador, Luiz Lucas, agradecer a presença de todos os senhores aqui presentes, como, por exemplo, o doutor Milson também, muito obrigado, doutor Marco Antônio, doutor Renato Brescia, quero cumprimentar também e agradecer o doutor Francisco de Almeida também, o doutor Salim Saeg, aos senhores que abrilhantaram esse momento.